Você já pensou em ganhar dinheiro sem precisar fazer nada? Em, por exemplo, viver de férias para o resto da sua vida? Ou então se aposentar aos 40, aos 50 anos de idade? Isso soa bem para você? E isso é plenamente possível. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ver como viver de rendas dos seus investimentos. E não importa se você já tem alguma coisa investida que lhe traz um dividendo mensal ou se você não tem nada investido ainda. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu preparei nesse vídeo. Eu sou André França, você está no canal Vivendo de Rendas e a gente se encontra depois da vinheta para falar tudo sobre esse assunto. Na minha época de sala de aula, eu estava conversando com os alunos sobre as possíveis profissões na área de TI. E aí eu perguntei para eles onde que eles se viam no futuro, em que área que eles se viam trabalhando. E aí um aluno falou assim, eu quero trabalhar com banco de dados. O outro falou, eu quero trabalhar com desenvolvimento de sistema. O outro falou, eu quero trabalhar com segurança da informação, até que teve um que falou que queria ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. E aí a turma inteira começou a rir, achou que eu estava brincando e tudo mais. Eu disse, não, é sério, eu quero ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Tem como, professor? Eu falei, tem como sim. Basta para isso que você junte uma quantidade de dinheiro suficiente que, investido, vai te gerar todos os meses o que você precisa para poder viver sem precisar trabalhar. E, de fato, é isso que uma pessoa que pretende viver de renda dos seus investimentos precisa fazer. Ela precisa juntar a quantidade de dinheiro suficiente para gerar todos os meses para ela o que ela precisa para poder pagar todas as contas que ela tem. E isso não acontece do dia para a noite. Não é assim, eu vou começar a investir para viver de renda e no dia seguinte ela já está parando. As coisas não acontecem tão rápido assim. O importante é que você entenda é que você precisa mudar o foco. O foco não é mais parar de trabalhar, ou se aposentar, ou viver de férias. O foco é juntar o suficiente que você precisa. Se você focar em juntar esse dinheiro, em crescer o seu patrimônio para chegar no valor que você precisa, você vai sim conseguir chegar ao nível de parar de trabalhar, caso você queira. Então vamos entender como fazer isso, quais são os melhores investimentos, onde investir, onde não investir. Mas antes disso, eu queria te pedir para fazer uma coisa que ajuda pra caramba esse canal. Deixa o teu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito e gosta do assunto de educação financeira, de investimento, já se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, porque assim o YouTube avisa você quando eu lançar novos vídeos por aqui. Uma coisa muito importante para se entender quando se fala de viver de rendas, investir com foco em dividendo e tudo mais, é que isso se assemelha mais a uma maratona e não a uma corrida de 100 metros. É diferente, por exemplo, quando você compra uma coisa por um valor e lá na frente você vende ela por um valor maior. Então você já consegue ver o retorno na hora. O investimento com foco em dividendo, normalmente para você entender e você ver que as coisas estão acontecendo de verdade, demora um tempo. O importante é que você entenda isso, que você nunca desista e que você continue firme no propósito. Afinal, lá na frente é você quem vai parar de trabalhar por conta dos seus investimentos. Uma outra coisa muito importante a se entender é que existem estratégias diferentes para coisas diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Existe uma estratégia das pessoas que estão interessadas em acumular capital. Essas pessoas estão interessadas basicamente em fazer o dinheiro delas multiplicar. E existe a estratégia das pessoas que estão interessadas em viver de rendas. As estratégias são diferentes. Exemplo bem básico. As pessoas que estão interessadas em acúmulo de capital, elas vão investir normalmente numa empresa que tem um potencial de valorização do valor da ação, né? Enquanto as pessoas que estão com foco em viver de renda, elas vão investir nas empresas que são focadas em distribuição de dividendos. Então, basicamente, é uma diferença. É importante entender isso porque quando você começa a conversar com seus amigos sobre investimento e tudo mais, eles podem trazer para você uma indicação de um investimento que a priori parece ser muito bom, mas muito bom na estratégia dele. Talvez não seja na sua estratégia. É importante entender também que no início e durante um tempo, você também vai estar focado em acúmulo de capital. Ou seja, você vai precisar juntar o dinheiro suficiente que você precisa para você viver de renda. Mas nem por isso você deve usar só a estratégia de crescimento de capital, a estratégia de crescimento do seu patrimônio. Você deve sempre estar focado em investimentos que te gerem renda. Então vou deixar aqui para você dois exemplos para que você entenda a diferença entre as duas estratégias. O primeiro investimento vai ser um título de renda fixa que tem um vencimento para daqui a 10 anos e te rende 12% ao ano. É um excelente investimento, ele vai render 12% ao ano, olha que bacana. Mas tem um problema para quem quer viver de renda com esse tipo de investimento. Você só consegue acesso a ele daqui a 10 anos.
Ou seja, o seu dinheiro vai estar investido no fundo durante 10 anos e você não tem acesso a ele antes disso. Então, esse tipo de investimento não serviria para você viver de rendas. Por outro lado, o segundo exemplo, você vai investir em uma carteira de fundos imobiliários e de ação. Imagina, por exemplo, que essa carteira consegue lhe dar de rendimento 0,7% ao mês em forma de dividendo. Então, sim, com esse tipo de investimento, é possível você viver de renda, você usar esse dinheiro para pagar suas contas. Então, vamos começar a entender como você faz para começar a montar o seu patrimônio, para que lá na frente você consiga viver de renda gerada por ele. O primeiro passo que você precisa dar é montar a sua reserva de emergência. Sim, eu sei, já falei várias vezes aqui no canal sobre isso, de tão importante que isso é. Significa que se você não tiver uma reserva de emergência, que você não pode começar a investir com foco em geração de renda? Não. Significa apenas que é muito importante que você tenha a sua reserva de emergência criada para quando você tiver um problema, tiver uma emergência, você não precisar resgatar o investimento que você fez antes do tempo, porque simplesmente você não tinha o dinheiro guardado ali. É importante que você entenda que caso você opte a começar a criar sua reserva de emergência ao mesmo tempo que você está investindo, a chance de você mexer nos seus investimentos e às vezes até ter um prejuízo com algum tipo de investimento que você fez é grande. Porque se você tiver uma emergência e não tiver o dinheiro suficiente para cobrir ela, você vai precisar mexer nos seus investimentos para não ter que entrar em cheque especial, pagar empréstimo e por aí vai. Caso você não saiba ainda o que é uma reserva de emergência ou como criar uma reserva de emergência, onde investir o dinheiro e por aí vai, não se preocupe, vou deixar um vídeo meu aqui no card falando só sobre reserva de emergência, para que você consiga clicar e você aprender tudo o que você precisa aprender sobre reserva de emergência. Então, o primeiro passo foi dado. Ou você já tem a sua reserva de emergência, ou você decidiu montar a sua reserva de emergência ao mesmo tempo em que você investe, sabendo os riscos que você está correndo. O segundo passo, então, é você investir seu dinheiro. E na hora de escolher o investimento, existem várias opções disponíveis. Eu vou citar aqui 3 opções. A primeira delas, Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem uns tipos de título, que são os títulos com juros semestrais. O que esse título tem de especial? Ele pega o valor que combinou com você de juros anual, ele divide por 2 e te paga de 6 em 6 meses esses juros. Então você tem o seu dinheiro investido, ele continua lá, o montante, e a cada 6 meses você recebe a metade dos juros anual que foi combinado com você quando você comprou o seu título do Tesouro Direto. O cuidado que você tem que tomar caso você opte colocar o seu dinheiro só nesse tipo de investimento é que você precisa tomar cuidado porque você só vai receber dinheiro a cada 6 meses. Então quando você receber seu dinheiro, você tem que se programar para você até os próximos 6 meses, quando você receber dinheiro de novo. Então você se programa para poder receber isso daí. O segredo para esse tipo de investimento é que você pode intercalar os títulos que você compra, porque você tem título que paga em janeiro e julho, o outro paga em fevereiro e agosto, o outro paga em maio e novembro. Então, se você dividir o seu dinheiro e fizer um investimento mais ou menos dividido, você vai passar vários meses do ano recebendo juros vindos do título do Tesouro Direto. Caso você queira aprender mais sobre o título do Tesouro Direto, como funciona e tudo mais, eu gravei um vídeo falando só sobre o Tesouro Direto. O vídeo está aqui no card. Assim que você terminar esse vídeo aqui, você volta lá, você assiste para você conhecer tudo sobre o Tesouro Direto. O segundo investimento são os dividendos de ação. Dividendo de ação nada mais é do que um pagamento que a empresa faz para todos os acionistas. Então, quando você compra a ação de uma empresa e ela divide lucro e ela paga os dividendos, você recebe na proporção que você investiu. O detalhe desse tipo de investimento é que você também vai precisar se programar, porque existem empresas que pagam dividendo todos os meses, tem empresa que paga a cada 3 meses, tem empresa que paga de forma irregular. Passa 6 meses sem pagar nada, mas aí no mês paga 2 vezes e no mês seguinte paga de novo. Você então precisa se programar para usar esse dinheiro que você vai receber de forma periódica para pagar suas contas. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o dividendo e tudo mais, eu vou deixar outro vídeo aqui no card falando só sobre isso. Quando terminar esse vídeo, você volta aqui e você acessa esse vídeo lá para você entender tudo sobre dividendos. E o terceiro tipo de investimento que eu vou citar nesse vídeo são os fundos imobiliários. A vantagem dos fundos imobiliários, quando comparado aos dividendos de ações e ao Tesouro Direto, é que os fundos imobiliários pagam normalmente todos os meses. Então você não precisa fazer nenhuma programação adicional para pagar suas contas. É basicamente receber seu dinheiro e pagar suas contas. Caso você queira também
aprender um pouco mais sobre o fundo imobiliário, eu vou deixar um outro vídeo aqui no card para que você volte aqui depois e assista esse vídeo sobre fundo imobiliário, porque lá eu explico tudo sobre fundo imobiliário, com todos os detalhes para que você saiba exatamente o que você está fazendo com o seu dinheiro. Qual dos três seria o melhor lugar para colocar o seu dinheiro? Você não precisa escolher um dos três, você pode escolher os três. O que vai diferenciar é o percentual que você vai colocar em cada um deles. É o percentual que você vai investir, por exemplo, no Tesouro Direto. Se você for uma pessoa mais conservadora, tiver um perfil mais conservador, você vai investir um percentual maior em Tesouro Direto e menor em ação, por exemplo. E se você for uma pessoa com um perfil um pouco mais agressivo, você vai investir mais dinheiro em ação e fundo imobiliário do que investimento em Tesouro Direto. Mas você pode ter os três em carteira sem nenhum problema. Inclusive, essa é a recomendação, que você vai então diversificar os seus investimentos. Agora que você já conhece quais são os passos, já sabe quais são os investimentos, vamos falar das estratégias. Eu vou falar aqui basicamente de duas estratégias, mas antes de ir para a estratégia, eu vou te pedir para fazer mais um favor. Dá uma pausa nesse vídeo e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Tenho certeza que ele vai agradecer a você por você ter compartilhado esse vídeo com ele, e eu já deixo antecipado o meu agradecimento. Existem duas principais estratégias para o uso do dinheiro que você recebe de dividendos. A primeira estratégia consiste em você ir usando o dinheiro. Então, por exemplo, você tem dinheiro investido e esse dinheiro está te rendendo o suficiente para pagar, por exemplo, a conta de luz da sua casa. Então você começa então a pagar a conta de luz da sua casa com o dinheiro que está vindo dos seus investimentos. Você continua aportando, continua investindo e tudo mais, daqui a pouco você está pagando a luz e está pagando a água. Daqui a pouco a luz, a água, o gás. Você continua investindo, o dinheiro vai crescendo, daqui a pouco você paga a luz, a água, o gás e a parcela do carro, daqui a pouco está investindo a luz, a água, a parcela da casa, e daqui a pouco você já chegou a um certo dinheiro investido que está pagando todas as suas contas. Essa é a primeira estratégia. A estratégia que eu mais gosto e a que eu utilizo é a segunda. Na segunda estratégia, você não usa o dinheiro imediatamente. Você usa o dinheiro para reinvestir no seu negócio, para reinvestir nos seus investimentos. Então, na hora que você recebe, por exemplo, o pagamento de um juro semestral do seu título do Tesouro Direto, você usa esse dinheiro para comprar mais título do Tesouro Direto, para fazer o bolo crescer ainda mais, para fazer com que no próximo pagamento de juros ele pague sobre um valor maior. Você recebe, por exemplo, o dividendo de uma determinada empresa. Você pega aquele dinheiro que você recebeu daquela empresa, você compra mais ações daquela mesma empresa. Porque quando essa empresa pagar de novo, ela vai pagar dividendo em cima da sua nova quantidade de ações. E assim você vai ter o efeito da bola de neve. Você vai ter o efeito dos juros compostos trabalhando a seu favor. Como eu falei, isso aqui é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, no começo, você vai perceber que o dinheiro que você recebe dos seus investimentos não compra mais do que balinhas. Depois de um tempo, você continua no processo, você continua investindo, você vai conseguir então pagar uma pizza. E depois o dinheiro dos seus dividendos vão lhe ajudar a pagar uma conta. Daqui a pouco vão pagar uma conta por você, daqui a pouco estou pagando 2, 3 contas. E finalmente, quando você menos esperar, você vai estar vivendo de rendas. Deixa aqui nos comentários qual desses investimentos aqui você já tem. E se você ainda não tem nenhum deles, qual vai ser o primeiro que você vai investir. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e goste do assunto de educação financeira e investimentos. E já ativa o sininho da notificação, porque assim o YouTube avisa você quando eu lançar novos vídeos por aqui. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Até logo!